Você sabia que com a nossa intervenção nós podemos evitar uma parada cardiorrespiratória? Não sabia disso? Então fique comigo até o final desse vídeo, porque através desse vídeo eu vou te provar que com o nosso conhecimento nós podemos evitar com que o nosso paciente tenha uma parada cardiorrespiratória. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano do canal Profissão Enfermagem. E nesse vídeo eu quero te ensinar a evitar que o teu paciente tenha uma parada cardiorrespiratória, tá? Primeira coisa que eu quero te dizer é que antes que ocorra a parada cardiorrespiratória, o paciente ele começa a apresentar sinais, tá? Ele começa a apresentar sinais que ele vai parar. De alguma forma, ele começa a te dizer que isso vai acontecer. Porém, nós precisamos estar atentos para poder intervir. E para ter essa intervenção, eu não posso deixar de citar os 5Hs e os 5T. Quando nós falamos dos 5Hs e os 5Ts, nós estamos falando de diagnóstico diferencial pós-parada cardiorrespiratória. Quando o paciente para, nós temos as 10 possíveis causas, que são os 5Hs e os 5Ts. Quando eu falo sobre os 5Hs, eu estou falando da hipóxia, hipovolemia, hipotermia, hipo ou hipercalemia e o H+, que nós chamamos de acidose. Tá bom? E quando eu falo do 5T, eu estou falando de TEP, tensão sobre o tórax, toxinas, trombose miocárdica e tamponamento cardíaco, tá? Esses são os 5Ts. Porém, é muito usado para o diagnóstico diferencial pós-parada, ou seja, o que levou o paciente a parar. E hoje eu quero te ensinar a identificar esses fatores antes que o seu paciente para, identificar e corrigir para que não ocorra a parada cardiorrespiratória. Isso é muito importante. É legal tratar o diagnóstico diferencial? Legal. Eu saber porque o paciente parou e tratar a causa? Ótimo. Porém, se eu conseguir evitar que ele pare, vai ser muito melhor, vai ser muito mais benéfico. Porque ninguém pode garantir que o paciente que sofreu uma parada cardiorrespiratória vai voltar. Correto? Mesmo que executamos todos os passos da RCP correta, isso não garante que o nosso paciente vai voltar. Então, quanto mais eu puder evitar que ele venha parar, melhor é para o paciente e para nós. Então vamos lá. Então vamos tratar as 5 primeiras causas, tá? Nós vamos falar sobre os 5H. Quando o paciente faz hipóxia, que é uma causa de parada, se ele está fazendo hipóxia, existem alguns fatores que eu preciso observar. Nenhum paciente vai fazer hipóxia sem ter uma queda de saturação. Concordam comigo ou não? O paciente, quando está com hipóxia, ele vai apresentar queda da saturação, ele vai saturar menos, ele vai estar dispneico, ele vai mostrar para mim sinais que ele não está bem, tá? Que ele não está evoluindo bem. Então, a primeira coisa que eu preciso estar atento é para os sinais de hipóxia. O paciente com hipóxia, a perfusão dele vai estar ruim. Quando nós olhamos a ponta dos dedos, nós apertamos, a perfusão está ruim, as extremidades começam a ficar cianóticas pela hipóxia. Isso já são alguns sinais que eu preciso tratar. Como eu vou tratar a hipóxia? Para tratar a hipóxia, não adianta você ir lá e aumentar a quantidade de O2 que ele está recebendo. Se ele está recebendo 2 litros, não adianta você ir lá e colocar 3, 4 litros. Tá? De repente, há necessidade de uma avaliação médica para esse paciente receber uma via aérea definitiva. Tá? Intubar o paciente com hipóxia antes dele entrar em falência é muito melhor do que quando ele entra em falência e vai fazer a intubação. Isso nós chamamos de intubação preventiva. O paciente, como enfermeiro, nós podemos ir lá, coletar uma gasometria arterial e pela gasometria arterial nós temos parâmetros para estar demonstrando ao médico a necessidade de intubação orotraqueal desse paciente. Então é muito importante. Então, via aérea definitiva, a oxigenação é um tratamento para hipóxia. Então aí você já livrou uma causa. Porém, e se o nosso paciente está apresentando uma hipovolemia? O que pode levar o paciente a apresentar um choque hipovolêmico? Um acidente automobilístico, um politraumatizado, um paciente com grandes perdas, hemorragia gástrica, hemorragia alta, hemorragia baixa, pode levar o meu paciente, desidratação grave, pode levar o meu paciente a ter um choque hipovolêmico. E como nós iremos corrigir esse choque hipovolêmico? Tanto com soro fisiológico, com Ringer, quanto com reposição, além dessa reposição volêmica que eu estou dizendo, reposição sanguínea. De repente é necessário esse paciente
adquirir uma transfusão sanguínea, ser prescrito, o médico prescrever uma transfusão sanguínea, o paciente com HB menor que 7, tá? Tem indicação de transfusão sanguínea, tá? Então, se eu corrigir a hipovolemia, o meu paciente não vai parar. E como eu sei que o paciente está hipovolêmico? Muito fácil saber disso. Eu preciso avaliar a diurese dele, quanto ele tem apresentado de diurese, né? Quanto ele tem apresentado por hora de diurese. É muito importante eu avaliar isso, se ele está anúrico ou não. Eu preciso avaliar a frequência cardíaca do meu paciente, tá? Muito importante. Eu preciso avaliar tudo isso porque o paciente que está tendo perca de volume, para o coração tentar compensar, esse paciente começa a ficar taquicárdico, tá? Então é muito importante nós sabermos identificar um paciente que está com hipovolemia. E outra coisa muito importante também, se o paciente está numa unidade de terapia intensiva e se tem um catéter venoso central, eu preciso fazer uma PVC. Através da PVC eu sei se o meu paciente está com hiper ou com hipovolemia, tá? De acordo com o resultado da minha PVC, certo? Beleza? Então vamos continuar aqui. Então, paciente hipovolêmico, eu vou fazer volume e vou corrigir a volemia. O paciente com hipotermia, eu preciso saber quais são as causas que vai levar o meu paciente a ter uma hipotermia. Pacientes com trauma de crânio grave, eles costumam fazer hipotermia. Paciente com Parkinson, paciente diabético, tá? Eles acabam fazendo a hipotermia. E se eu não corrigir essa hipotermia, o meu paciente ele vai ter uma parada cardiorrespiratória. Por isso que é muito importante a gente olhar a temperatura de forma correta. Existem pessoas que não aferem a temperatura. Elas lançam, jogam lá, põe a mão no paciente e coloca 37, 36, 36,5. Isso é um absurdo. Mas infelizmente, no nosso meio, existem pessoas assim, que não merecem estar na enfermagem. Que jogam a frequência cardíaca, jogam a frequência respiratória. Se é sinais vitais, são dados vitais, são dados que nós precisamos para avaliar o nosso paciente. Por isso que chama de sinal vital, porque isso é vital para o paciente, tá? Então, se o paciente está hipotérmico, eu preciso aquecer. Como que eu posso aquecer ele? Eu posso aquecer ele colocando uns 3 cobertores, com uma manta térmica. Eu posso, quando for infundir soluções nele, soro fisiológico ou ringer, eu posso ir no micro-ondas e aquecer essa solução. Com isso, eu vou fazer com que a temperatura do meu paciente aumente, tá? E já vou evitar a hipotermia. E agora, se o paciente está apresentando hipo ou hipercalemia, potássio baixo ou potássio alto, qual o paciente que vai apresentar isso? Paciente com grandes perdas, desidratação grave, ele pode apresentar uma hipocalemia, tá? Paciente com desidratação grave. E para apresentar hipercalemia, um paciente com insuficiência renal aguda, tá? O potássio dele pode aumentar. Um paciente que estava recebendo potássio por via endovenosa. Então é muito importante eu ficar atento. Um dos sinais de hiperpotassemia que o paciente pode apresentar quando você olha para o monitor, quando você olha para ele, parece um Supra, mas não é. O complexo QRS dele costuma alargar e ele faz bradicardia. Isso é sinais de hiperpotassemia. Porque o potássio, nós sabemos que nós temos a bomba de sódio e potássio. E o potássio, ele faz o equilíbrio da membrana. Se eu tiver um desequilíbrio nesse potássio, meu paciente ele pode parar. Por quê? Pelo desequilíbrio da bomba de sódio e potássio. Como a gente corrige a hipopotassemia? Para a correção da hipopotassemia, o paciente vai receber potássio. E como eu corrijo a hiper? Em alguns casos mais graves, hemodiálise. Em outros casos, uma solução polarizante, tá? Muito importante para corrigir. E aí nós temos também o H+, tá? Que é o hidrogênio. Aí nós vamos tratar a acidose. Como eu vou descobrir que o meu paciente está com acidose? Eu preciso coletar uma gasometria arterial desse paciente, tá? Na gasometria vem o pH e vem o bicarbonato. Existem algumas causas de acidose, uma desidratação grave causada por diarreia ou por grandes quantidades de vômito. O paciente ele pode perder bicarbonato ali, ele pode fazer uma acidose metabólica. O paciente também que está com problema na parte ventilatória, ele pode fazer também uma acidose, tá? E paciente também com cetoacidose diabética. Todos os pacientes hiperglicêmicos
eu preciso estar atento à acidose. Se eu corrigir essa acidose, com toda certeza, meu paciente não vai morrer de acidose metabólica, tá? Então, presta bastante atenção nesse H, no H+, que é acidose, beleza? Então, eu falei sobre os 5Hs. Agora nós vamos falar sobre os 5T. Se eu corrigir esses 5Hs, meu paciente não vai parar por essas causas. Olha que legal, a gente está prevenindo a parada cardiorrespiratória no nosso paciente. Presta atenção, você está prevenindo a parada cardiorrespiratória no seu paciente. Olha que coisa importante. Então agora nós vamos falar dos 5Ts, tá? TEP. Como eu sei que o meu paciente possa estar apresentando tromboembolismo pulmonar, dispneia súbita, cianose de extremidade súbita, tá? Esse paciente ele pode estar apresentando TEP. É lógico, nós não somos médicos, nós vamos solicitar para que o médico avalie, e se o paciente realmente estiver com TEP, com certeza o médico ele vai optar pela trombólise, vai fazer um trombolítico para desobstruir a artéria pulmonar que está sendo obstruída, certo? Outra coisa muito importante também, tensão sobre o tórax. Quando nós falamos de tensão sobre o tórax, nós estamos falando de pneumotórax. Se o paciente fizer um pneumotórax hipertensivo, com certeza ele vai ter uma parada cardíaca. Então, percebi que o paciente está com enfisema subcutâneo. Quando você aperta no teu paciente, parece que tem uns isopor. Você aperta assim, né? Parece isopor nos poros. Paciente dispneico, paciente saturando mal, até mesmo na ventilação mecânica. A gente vê muito pneumotórax causado pela ventilação mecânica e por passagem de catéter central. Às vezes o médico vai passar o catéter central, ele perfura a pleura do paciente, causando um pneumotórax. Então fique atento a pacientes que passaram o catéter central nas primeiras 24 horas, paciente com ventilação mecânica invasiva, PIP alto, volume alto, ele pode fazer um pneumotórax também, tá? Além do paciente politraumatizado. E qual que é a intervenção imediata? O médico ele pode fazer uma punção para diminuir o pneumotórax e depois passar um dreno de tórax, tá? Muito importante. Aí nós temos as toxinas, que são os tóxicos. Quando nós falamos de tóxicos, eu não estou falando do tóxico lá da veneno da laranja, veneno de rato, não apenas isso. Medicação, o medicamento, ele é tóxico. Basta você usar ele numa dose exagerada, tá? O medicamento usado na dose certa, ele é um remédio. Usado na dose errada, ele é um veneno. Pode matar. Então, a gente precisa estar atento aos tóxicos. O paciente que está intoxicado, normalmente, ele apresenta salivação excessiva, ele apresenta miose pupilar, tá? Então, apresentou esses sinais, nós precisamos saber o que causou a toxicidade para que nós possamos entrar com o antagonista, com o antídoto daquilo que causou as toxinas no meu paciente. Isso é muito importante, tá bom? Outra coisa também que nós temos aqui é a trombose miocárdica. Quando eu falo de trombose miocárdica, eu estou falando do infarto agudo do miocárdio. Paciente que apresenta IAM, nós precisamos identificar. Chegou na sua triagem, ECG em 10 minutos, fez o ECG, está com supra de ST ou com infra, vamos já pensar em infarto agudo do miocárdio. Coletou as enzimas, tratamento imediato, menos de 12 horas da dor, trombólise, tá? Esse paciente ele precisa ser trombolizado, correto? E outra coisa muito importante também é o tamponamento cardíaco. De quem eu vou suspeitar do tamponamento cardíaco? Paciente que teve um acidente automobilístico, bateu o tórax, acidente de moto, tá? O que acontece? O endocárdio desse paciente, ele vai ficar cheio de sangue devido à hemorragia. E aí vai ser necessário fazer a punção. O tamponamento cardíaco, às vezes conseguimos identificar pela ausculta, tá? Pela ausculta cardíaca. Então são essas dicas aí muito importantes e valiosas aí que eu estou deixando para você. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, clicando nesse botão aqui do lado. São mais de 300 vídeos aí que vai te ajudar aí na enfermagem. Eu quero te lembrar também que eu vou deixar na descrição do vídeo o link do curso de APH, Atendimento Pré-Hospitalar. Você quer aprender mais sobre urgência e emergência? Vou deixar o link para você, tá? O curso é totalmente online, eu fiz, gostei bastante. Você que não tem noção nenhuma de urgência e emergência, vai te ajudar e vai te ajudar muito. Vou deixar na descrição do vídeo o link do curso para você, tá bom? Um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.